Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Luiz Henrique Chafazik e juntamente com Matias Luiz Idris, Micael Garlet Belé, Richard Oliveira e Valdemo Cal Júnior, iremos apresentar o passo a passo de como simular o decaimento de um satélite utilizando o software GMAT. Esse é um trabalho da disciplina de Projeto Conceitual de Sistemas Espaciais, da UFSM, do curso de Engenharia Aeroespacial, ministrada pelo professor Eduardo Berger. Então, o primeiro passo que precisa ser feito para a simulação é baixar o software GMAT do site da NASA mesmo, que vai ser disponibilizado o link. Após isso, o software deve ser extraído, eu extraí, por exemplo, na área de trabalho, e dentro da pasta bin, a gente pode abrir normalmente o software. Então, com o software aberto, é necessário que a gente acesse o site Celestrec, que também vai ser disponibilizado nos links, e aqui a gente digita o nome do satélite que a gente quer fazer a simulação. No caso, é o Floripa-Sat 1. É bem simples, pesquisa aqui, dá um submit, e aqui, então, a gente vem na última data, clica nesse ícone aqui, e a gente vai conseguir o TLE do nosso satélite. Então, a gente copia esse TLE, e aí, acessando um código que vai ser disponibilizado também no link do download para o código, utilizando a biblioteca TLE Tools, a gente vai rodar esse software para a gente conseguir os parâmetros orbitais necessários para o satélite. Então, aqui, a gente conseguiu os nossos parâmetros orbitais. E agora, no GMAT, nós vamos fazer toda a nossa simulação. Nós vamos definir esse nosso satélite como o Floripa Sat. Vamos dar um OK. Vamos abri-lo aqui. Vamos mudar o formato da época para a gregoriana. Vamos mudar o tipo aqui de plano para Kepleriano. E aqui nós vamos ter os nossos elementos orbitais que foram os obtidos pelo código em Python. Nós vamos adicionar um por um, começando pelo semi-eixo maior, que é o SMA. Fazer a mesma coisa para excentricidade. Para inclinação. Para o nosso RAM, que é a longitude do nodo ascendente. Para o nosso argumento do perigeu. Vou pegá-lo aqui. E a nossa anomalia verdadeira. Por fim, nós temos que editar a nossa época, e como pode ser visto lá no nosso código, a época ela não está do jeito certo, que é como o GMAT utiliza. Então, nós temos que colocar aqui, dia 19 de abril de 2023, às 11 horas, 31 minutos e 0.4. E aqui o GMAT só utiliza 3 casas decimais, 369. Vamos usar um apply. Aqui em altitude, nós vamos selecionar esse modelo aqui, o Nadir Pointing. Vamos usar um apply também. E aqui nós vamos utilizar os dados do nosso satélite. No caso, a massa do Floripa-Sat é de 1 kg. E aqui a área, fazendo a conversão com a nossa maior área, nós temos de 0.01 e aqui 0.01. Mesma coisa, vamos usar um apply e OK. Logo após, nós vamos fazer o nosso propagator. Vamos renomear aqui para Floripa Sat
prop. Vamos dar um OK. Vamos abri-lo. E aqui nós vamos mudar a nossa curiosidade. Vamos botar 10.e na -8. O mínimo step size vamos botar para 0.01. E o máximo step size para 10.000. Para 100.000, no caso. Aqui nós vamos botar o modelo atmosférico para o NSSE 90. Aqui, 10 graus e ordem 10 também. E nós vamos adicionar pontos de massa, que no caso vai ser a Lua e o Sol. Isso aqui é só para tornar mais realístico a nossa simulação. E também vamos botar o CRP, que é a radiação da pressão solar. Vamos usar um Apply, um OK. E então, agora por fim, nós vamos adicionar a nossa estação terrena, que no caso, vamos tomar como base o INPE de Santa Maria. Adicionando aqui, nós vamos mudar para esférico, para elipsoide, e aqui nós vamos adicionar a nossa latitude, longitude e altitude de Santa Maria. Deixa eu só pegar aqui certinho quanto é que é. 27.7103. A longitude 306.2813 e a altitude em quilômetros, no caso, 0.150. Vamos usar um Apply e um OK. Agora aqui na parte do Output, que é o que a gente vai, entre aspas, ver na nossa simulação, nós vamos adicionar tanto o satélite quanto a estação terrena. Vamos usar um Apply. E aqui nós vamos colocar apenas uns dados aqui para ficar melhor a nossa visualização. Vamos usar 30, 10 e 6.000 quilômetros. Vamos usar um Apply também, um OK. E além disso, nós também vamos adicionar um plot de x por y, que vai ser o plot para a gente observar o nosso decaimento. No nosso x, a gente quer os nossos dias, então vamos ir em elapsed days, vamos adicionar, OK. E o nosso y, no caso, então, é a nossa altitude, que como a gente quer ver qual vai ser o nosso decaimento, então, vamos usar pela altitude, vamos usar um Apply, um OK. E então, por fim, a gente vai vir na nossa missão, nós vamos usar um Open aqui também. Aqui já está certinho o nosso propagador, a nossa espaçonave. E aqui o nosso parâmetro, então, vai ser a altitude. Nós vamos trocar aqui para altitude. E a nossa condição aqui, no caso, vai ser 100 km, que no caso é a linha de Kármán. Então, isso aqui quer dizer que quando o nosso satélite chegar a 100 km de altitude, com referência à Terra, a nossa simulação vai parar. Vamos usar um OK. Vamos usar um Run. E aí aqui nós temos nossa simulação. Aqui está mostrando a nossa simulação em questão de altitude por dias. Aqui é como o nosso satélite ele faz o cruzamento dele pela Terra. E aqui vai ficar vermelho, porque é uma simulação que ela demora, então vai simplesmente tomar toda a tela. E aqui também a gente pode ver a órbita do satélite em torno da Terra e dos nossos eixos. E agora vamos usar um pequeno corte, pois vai demorar bastante para a simulação acontecer. Então, depois de aproximadamente 1h30, a simulação teve seu fim. Aqui a gente consegue ver o processo tendo em relação à nossa altitude com o passar dos dias. E a gente pode ver que demorou mais de 4.074 dias para o satélite atingir a altitude de 100 km, o que foi
mais de 12 anos. Então, com isso, a gente consegue ter aqui nossos dados, estimar certinho como é que foi a órbita dele durante tempo, exportando a data de cada um desses gráficos aqui. E com isso, então, a gente encerra o nosso tutorial. A gente agradece a atenção de cada um e ficamos abertos a perguntas, a qualquer dúvida que tiverem. Podem nos enviar alguma mensagem no nosso e-mail e ficaremos muito felizes em responder. Muito obrigado e até a próxima.